vereador Marcos Goulart, presidente eleito da Câmara de Formosa. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, Divino Ramos, professor Maurício Figueiredo, Alexandre Borges, Félix Neto, Breno Berlutini e toda a equipe da Rádio Lance. Para mim é um prazer muito grande estar aqui no estúdio da emissora para dar essa entrevista aqui, para falar do nosso novo projeto aí de 2023. Aqui a gente não pode deixar de ressaltar, falávamos isso aqui, né, na abertura do programa, esse fato que foi inédito na Câmara de Formosa para a eleição da nova mesa diretora, né, toda a discussão que se formou a partir da primeira votação, no dia 15 de dezembro, e culminando com a intervenção do Tribunal de Justiça de Goiás na última sexta-feira, onde o seu presidente, o doutor Carlos Alberto França, determinou a realização de uma nova eleição aqui em Formosa. Conversava com o Divino, que passou por muitos anos ali, presidiu a casa, assim como você vai assumir agora, fato inédito no poder legislativo de Formosa. Pois é, Marcos Vinícius, a política é uma coisa muito dinâmica, né? Tem aqueles... O Divino já deve ter visto falar isso muito. Política é igual nuvem, toda hora que você olha ela está de um jeito, né? E nós fomos construir o nosso projeto de tentar viabilizar para ser presidente, e cheguei no dia 15 de novembro, às 9 horas da manhã, empatado com o colega Luciano Martins. Eu teria 9 votos e ele teria 9 votos. E a vereadora Simone Ribeiro tinha acabado de dar uma entrevista na rádio, dizendo que ia abster do seu voto. Coisa natural do processo democrático. Eu entendi o pensamento da vereadora, respeitei, minha amiga, temos bom relacionamento. E aí o regimento fala que o mais velho, em caso de empate, assume. E nós estávamos num grupo, constituímos um grupo para disputar a eleição, e nós tínhamos 9 nesse grupo. E aí tinha mais 3 mais velho do que o Luciano, dentro do nosso grupo, vereador Com, vereador Clésio e o Trovão. E aí o Trovão colocou à disposição do grupo para disputar. O vereador Com não queria e o Clésio também não houve a vontade de participar. E aí o grupo entendeu que o nome nosso seria o Trovão, porque caso empatasse, o Trovão mais velho, e aí era o presidente. Isso do jogo, da articulação. Foi uma decisão estratégica, então uma mudança no último momento, como aconteceu no dia 15. E eu, como estava no grupo, respeitei a decisão da maioria e abri mão. E aí fomos para a disputa. Alguém lá da oposição, ao nosso grupo, foi lá e convenceu a vereadora a mudar de opinião, porque ela tinha feito uma manobra, e que não foi uma manobra, foi uma articulação. A vereadora mudou de ideia. Só que nesse pequeno espaço de tempo, eles não sabiam se a vereadora Simone vinha com eles ou não. E aí lançou só o nome do vereador Luciano Martins. Certo. E colocou chapa 2 vezes no documento. E aí o regimento fala várias coisas e vários entendimentos. Divino foi presidente daquela casa. E tem hora que uma coisa fala no regimento, outra coisa fala... Não é assim, Divino? A interpretação. Né? Tem muitas interpretações, são 200 e tantos artigos, um fala uma coisa, outro fala outra, um fala da posse, quando inicia o mandato, o outro já não fala mais durante o mandato, e aí nós tivemos essa discussão que foi para a Justiça. E aí houve um recurso aqui em primeiro grau, foi negado pela parte deles, depois... Eles recorreram em Goiânia e ganharam lá em segunda instância com o juiz plantonista, o Wilson Dias. E depois o presidente veio e falou, não, para com tudo isso e faça uma nova eleição. Eu acho que foi uma das decisões, não porque eu sou presidente hoje, mas eu acho que foi uma das decisões mais acertadas da Justiça. Porque criou uma instabilidade jurídica. Se o Trovão hoje é presidente daquela forma, o próprio Trovão falou... eu acho que deve fazer nova eleição, porque houve um erro, nós da nossa chapa 2, nós não tivemos problema nenhum com o erro que houve, eles fizeram um documento que, não sei se foi erro formal, se foi erro proposital, mas que houve uma falha. Então, assim, nós respeitamos e ontem nós fizemos a eleição, e a vereadora Nilza, o doutor João Batista e
os demais membros da nossa chapa e os companheiros que nos ajudaram tiveram o entendimento de última hora lá que o nome meu seria o nome para a gente voltar para a disputa. E eu, respeitando a maioria, e não teria problema nenhum de abrir mão novamente para o Trovão ou para qualquer um outro, porque nós estávamos num grupo que não é nem da base do prefeito, porque nós temos oposição nesse grupo, e nem de oposição. É um grupo da Câmara que quer ver uma Câmara melhor, uma Câmara que vai mudar alguns conceitos de anos. E nós precisamos de melhorar, nós precisamos de inovar muita coisa ali. E coisa para fazer, para inovar, tem hora que você tem que ter muito pulso, muita coragem. Porque você pega uma pessoa que está lá tem 15 anos, ele fala, não, só faz se for desse jeito. Não, mas o tribunal entende que pode ser assim, tem outras câmaras que faz, por que aqui nós não podemos fazer? Então nós vamos ter que andar muito, nós vamos ter que pesquisar muito, nós vamos ter que conversar muito para mudar muita coisa naquela Casa de Lei. Muito bem, são 7h50. Divino Ramos. Bom dia, presidente, agora eleito, né, Marcos Goulart. Uma série de erros que já foram até, inclusive, enumeradas por nós aqui, comentada, né? Essa série de erros que foi provocado naquela eleição do dia 15. E o senhor é novato naquele plenário da Câmara, primeiro mandato, mas milita já na política há muitos anos. Eu te conheço, né, desde quando entendo por gente, o senhor já milita na política. Nós poderíamos afirmar que, uma vez que tem, né, um vereador tão experiente quanto é o vereador Mundim, na articulação ali daquela chapa dita de oposição, entre aspas, aí, que estava mista, na verdade, mas poderíamos dizer que foi proporcional, intencional, na verdade, esses erros grotescos. Foi um erro muito grotesco da minha parte, no meu entendimento, essa questão de apresentar lá uma chapa somente com o nome de presidente. Você acha que pode ter sido intencional para provocar todo esse imbróglio jurídico que deu aí? Não, Divino, eu não entendo isso não. Foi uma falha mesmo. No momento ali daquelas articulações, que ali você sabe dos bastidores ali, é muito, muito tenso. A pessoa foi lá, fez o documento e nem se alertou para olhar o documento. Eu acho que pode ter acontecido isso. Ninguém naquele momento ali teve a oportunidade de pegar o documento antes de apresentar ele na mesa. Então, assim, eu acho que mais foi uma falha, não por parte do Mundim, porque o Mundim também chegou nesse grupo do Luciano já nos finalmente, porque ele era Felipe Larins, e aí depois eu quero explicar como é que foi a composição da minha mesa, para ter essa oportunidade de deixar claro aqui, porque eu não dei nenhuma entrevista antes da eleição, na minha pré-campanha, antes do dia 15, eu deixei para falar depois, porque tem coisas que você fala que pode me lindrar. Então você tem que tomar cuidado. Mas eu queria explicar agora uma crítica que houve no plenário ontem, que na minha mesa não teria nenhuma mulher participando da mesa, tendo em vista que a Câmara tem 5 mulheres hoje. Foi destacado no encaminhamento do voto da vereadora delegada Fernanda. Isso, e aí nós precisamos deixar isso bem claro, porque não houve maldade de deixar as mulheres fora da mesa. E eu, até dia 15 de dezembro, eu trabalhei todos os momentos para ter uma mulher na mesa diretora de 2023. Mas aí você pega, a Roberta foi vice do NEMA e agora presidente. E decidiu, por foro íntimo, que ela quer dedicar mais às suas bases, porque na mesa diretora toma muito o seu tempo. E aí eu respeitei a decisão da Roberta. A vereadora Kátia foi também da mesa do NEMA e foi primeira secretária agora da Roberta. Também pediu para ficar fora da mesa, que ela tem as suas atividades profissionais e na mesa tem muita coisa que ela não atrapalha o tempo. A vereadora Nilza está lá, até espero que a Justiça mantenha ela até no final desse mandato, que é uma pessoa espetacular. Como vereadora, eu não vejo defeito nela pelas suas posições. Mas ela tem um tempo para ela ficar lá. Decisão, se eu não me engano, é até dia 25, dias, né? Até dia 25 de janeiro. Mas, então, como é que você vai para uma pessoa que tem uma data para sair na mesa? Na mesa, exatamente. E para depois fazer uma nova eleição convocando para colocar ela na terceira, na primeira, na segunda secretaria. Então, não é lógico colocar ela na mesa. A Simone Ribeiro, um determinado momento, tinha sinalizado que poderia vir comigo e depois mostrou uma outra posição. Eu respeito. Então, como é que eu ia colocar ela na mesa? Eu tive 3 reuniões com o grupo da delegada Fernanda. Estive no gabinete do CIE, estiveram no meu gabinete e depois eu estive lá no escritório do SAMI. E todas as 3 oportunidades eu perguntei se ela queria fazer parte da minha mesa. Ela disse que não. Então, esse discurso
é incoerente para fazer um comentário que ela fez. Um comentário maldoso. E na política você tem que ter clareza com as coisas. Eu acho que ela não podia ter jogado a causa da mulher naquele momento do voto. Porque eu respeito as mulheres, vamos criar leis, oportunidades para desenvolver as políticas das mulheres. Agora, o discurso de retórica, esse discurso para jogar para o TikTok, eu acho que não é bem para casa. E assim, você tem que ter coerência no discurso. A delegada combate a corrupção e na eleição foi apoiar o senador Marconi Perillo. Eu também apoiei o Marconi, mas eu tenho coerência, eu sou marconista. Agora, fazer esse discurso para jogar para a plateia, eu acho que não é legal. Tem muitas coisas que acho que as pessoas têm que rever. Eu não sou o dono da verdade e não diz que todo mundo está certo. Mas tem coisa que você tem que ter um pouquinho de coerência na sua discussão. Porque ofendeu as mulheres no plenário. É tanto que a Nilza foi para o voto dela e fez questão do voto também de mostrar que ela ficou insatisfeita. Exatamente. Então, assim, eu tenho que fazer a defesa das mulheres, principalmente das três. Roberta Brito, uma grande presidente, uma grande mulher. Essa realmente defende a causa da mulher. A vereadora Cátia Rodrigues, a doutora Cátia, também fez vários projetos relevantes para as mulheres. E a Nilza não pode nem dizer, porque ela defende a causa das mulheres. E assim, eu acho que a delegada foi infeliz naquele momento, Marcelo. Bom, eu tenho várias manifestações aqui na nossa live, presidente. O doutor Eliomar lhe parabenizando, lhe cumprimentando. O secretário Obrigado, Eliomar, grande amigo. O secretário Ian Tomé, desejando aqui também sucesso na sua secretário presidência. Competente, bacana. Ian Tomé, foi justo ele ter voltado para a secretaria. Grande, competente. A gente vê a dedicação dele com a causa do meio ambiente. O Arthur Henrique, aqui da Pão de Mel, da Rede Garfo, meu parabenizando amigão, aí também pela presidência da Câmara. Arthur é um grande ser humano, um cara que faz um trabalho espetacular aí na Rede Garfo. Pode contar com nós lá, Rede Garfo, nessa presidência de 2023. A secretária e primeira-dama Carol Marques deixa aqui também o seu comentário, parabenizando o vereador Marquinho, desejando aí que faça um bom mandato com sabedoria. Muito obrigado, Carol, muito obrigado pela amizade, por tudo, viu? Carol, uma revelação na política, nunca tinha disputado uma eleição, 19.700 votos, uma surpresa para todo mundo na cidade, uma votação maiúscula. Não chegou ao resultado de ganhar a eleição, mas política eu já vi muita gente. Fernando Henrique parece que perdeu para deputado federal uma vez, virou presidente da República. E política é assim, a Carol mostrou seu nome, sua posição, uma postura de uma defesa da mulher, e foi uma grande surpresa para nós. Se você pegar aí que Formosa já teve vários deputados, e teve deputado que teve menos votos do que a Carol. Verdade. Então, é o jogo do coeficiente, dessa questão de disputa de chapa, essas coisas, e faltou 3.600 votos para a Carol ser deputada. Então você vê que ela chegou muito próxima. Se você pegar os candidatos dos prefeitos anteriores, você vê que Carol teve mais do que o dobro dos adversários que disputaram a eleição. A exemplo, 4 anos atrás, o Guto teve 10 mil, os outros candidatos, do candidato do Itamar, o candidato do Pedro Ivo. Então a Carol teve uma votação expressiva. Eu acho que daqui 4 anos Carol vem forte para representar nós lá na Assembleia Legislativa. Professor Maurício Figueiredo. Marcos, parabéns, em primeiro lugar, pela vitória. E o que fez, qual foi a principal razão de você colocar seu nome à disposição para a presidência? O que depois de 2 anos de vereança lá, você percebeu que você poderia contribuir como presidente? O que você fez? Qual foi a principal razão? Eu cheguei lá dia 1º de janeiro de 2021 e nunca tive essa pretensão, nem de participar da mesa, nem de ser presidente. Mas ali, os colegas que fazem isso, o vereador Com, o vereador Clésio, o doutor João e outros, não, você tem que ser o presidente, você é um cara que corre atrás, é um cara que ajuda muita gente, sempre que a gente tem umas demandas aqui, você procura nos ajudar. Então, na política traz uns desafios que você muitas vezes entra, você nem está vendo que você entrou, quando você pensa que não, você já está lá. Essa é a motivação, eu acho que os colegas fazem isso. É um grupo, né, que eles colocam e falam, não, o nosso nome é fulano, e você vai entrando e quando você assusta não tem jeito de você sair mais.
Bom, são 7h59, quero chamar aqui nessa nossa conversa também o Alexandre Borges. Cadê o Alexandre? O Alexandre sempre traz questões, né, bastante importantes nessa discussão envolvendo o Legislativo aqui em Formosa. Já está na tela aí, está na live, no Facebook, no YouTube também, para todos que nos acompanham nessa manhã. Presidente Marquinhos está lhe ouvindo, viu, Alexandre? Marcos Goulart, bom dia, tudo bom? Bom dia, Alexandre. Eu gostaria de saber, bom, você já descreveu um pouco como é que foi a situação, né? Como é que foi todo esse imbróglio, mas eu gostaria de saber algumas partes desse imbróglio que são sensacionais, né? Primeiro, no sentido da Nilza, né? Porque se ela não votasse, depois de todo esse processo, poderia ter outro resultado diferente do que você disse, né? E ela faz 2 pontos importantes que eu gostaria de saber sobre o seu projeto na presidência. Primeiro, como ela disse, abre aspas, você vai continuar com os arroxos impostos pelo Executivo, né? E também as nuvens de processo dentro da casa. Você também vai continuar colocando, como a Roberta colocou, nos projetos, né? De forma democrática, de forma como ela fez. E o outro ponto que a Nilza me chamou a atenção, ela falou que votou conforme o partido, né? Partido dos Trabalhadores. Qual que é seu elo hoje com o Partido dos Trabalhadores e por que, né, esse vínculo com a Nilza? E pensando já coisas maiores, como é que está a sua relação também com o governo federal hoje e quais são as possibilidades aí da presidência da casa vendo esse novo governo? Alexandre Borges, não tem dificuldade de responder nenhuma das 3. A Nilza, uma grande amiga já de muitos anos, respeito, tenho relação de família com a Nilza, uma pessoa bacana, torci muito para ela estar lá entre os 19, mas ela ficou na primeira suplência. Com relação ao Partido dos Trabalhadores, meu pai foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Formosa. Eu, com 16 anos, eu já dirigi um carro. Meu pai colocou um som no carro dele para a gente ajudar na campanha do Lula. Então, assim, eu tenho história. 4 anos atrás, eu não dei conta de votar no Bolsonaro. Eu falei, será que esse maluco vai dar conta de administrar um país tão complexo? E aí, na hora de votar, eu votei no Haddad. No primeiro turno, votei no Henrique Meirelles. No segundo turno, eu votei no Haddad. Quando foi agora, o presidente da República fez uma boa gestão, uns bons ministros, uma parte técnica. É tanto que a maioria dos ministros do Bolsonaro virou senador no Brasil. Mas o problema do Bolsonaro foi que o Bolsonaro, para mim, na minha opinião, ele falou muita bobagem. Nos momentos que ele não podia falar, eu acho que ele perdeu a eleição pela fala dele, no momento mais crucial do mundo, que foi a pandemia. Ele foi mal orientado e ele falou o que ele tinha que falar, que ele achou que era a opinião dele, mas nem sempre a nossa opinião como pessoa pública você pode manifestar. E aí o povo reagiu, acho que contrário. E aí votei no Lula, declarei voto pro Lula, tive um final de semana, uns 15 dias antes da eleição, no primeiro turno, lá em Pirinópolis com a minha família, e tinha um coreto lá cheio de petista lá, e estava com a bandeira. Eu fui lá, cumprimentei, nós conversamos e tal, tirei uma foto lá com eles, com a bandeira, e brinquei no grupo dos vereadores, mandei a foto pro grupo dos vereadores, falei, estou aqui com minha turma, e no grupo, nós, vereadores, é uma guerra. A política politizou muito a questão federal, né? E aí pegaram essa foto minha, não sei se foi por maldade ou se foi por brincadeira, mas também para mim não pouco importa. Mandaram num grupo aí de política e viralizou essa foto minha num determinado momento aí, ficou uns 3 dias rodando um monte de grupo aí. E eu fui questionado por amigos meus, familiares, que eram bolsonaristas, por que eu estava tomando aquela decisão. E eu tive que explicar e tudo, e eu fui entendido por alguns. E na política você não pode ter meio termo, você ficar em cima do muro. É a posição do voto, e muita gente entendeu, alguns não, mas é questão de lógica. Minha menina, por exemplo, minha filha, a Clays, ela é engenheira agrônoma e trabalha numa empresa do agro. Ela veio me questionar, pai, o senhor não pode fazer um negócio desse. Aí depois, num determinado momento da conversa, ela falou assim, meu pai é Lula, meu avô é Lula, minha mãe é Lula. Então, quer dizer, cada um teve problema de famílias, que famílias dividiram por cada eleição. Então, assim, estava tão polarizada a eleição, que nesse determinado momento teve essa divisão. E qual foi a terceira pergunta, Alexandre? Sobre os projetos. Com relação à casa, né? Qual que é o procedimento?
Nós vamos seguir muita coisa que a nossa presidente Roberta Bito fez. Ela posicionou, em determinado momento ela ficou até contra colega vereador, mas ela fez o certo, ela tomou decisão correta. E eu quero balizar o meu trabalho com o que a Roberta fez. Eu falo para ela todos os dias que ela vai me ajudar a me orientar a fazer, porque ela fez, eu falo para você, 98% das coisas que ela fez foi correto. Tá, claro que todo mundo está sujeito a errar. E eu quero fazer o que a Roberta fez, errar menos. E mostrar para a população, e nós temos que dialogar melhor com a sociedade de Formosa. Muitas coisas acontecem ali, tem projetos relevantes, importantíssimos, que são votados, que decidem a vida de muita gente ali, mas que a população muitas vezes não sabe, por falta de comunicação. Então, nós precisamos dialogar melhor e mostrar a importância do poder legislativo para a sociedade de Formosa. Marquinhos, presidência, a posse da presidência daqui a pouco às 9 horas da manhã, uma sessão solene aberta a quem quiser acompanhar? Aberta, o plenário é muito pequeno, é restrito, mas nós convidamos assim muito em cima da hora, que a eleição foi no sábado. No sábado, né? Então, foi tudo muito, foi de última hora. Apertado. A gente espera lá a população para prestigiar esse ato de posse, né, da mesa diretora. E assim, voltando só naquele assunto da mesa diretora. Sim. Se você pegar a minha mesa diretora, eu fui candidato desde o início, passou a eleição de deputado, eu coloquei meu nome à disposição dos pares. O nosso vereador hoje, o nosso segundo secretário, Felipe Vilarins, também era candidato. E aí depois veio compor com o nosso projeto. O Joel Trovão era o vice do Felipe Vilarins, abriu mão para o Índio. E aí depois virou nosso candidato a presidente. Então só aí eu já estou falando de 3 pré-candidatos, que seriam presidentes. E aí veio o doutor João também com o nosso grupo. Doutor João, desde o primeiro momento, falou, estou contigo. E eu falei, então o senhor vai ser o primeiro secretário? Ele falou, ok, pode contar com o meu apoio para nós fazer uma mesa diversificada, não só de base. Nós podemos colocar também a oposição na mesa. E o doutor João é uma oposição, mas não é uma oposição raivosa, ele não é uma oposição a ferro e fogo contra a cidade. Ele é uma oposição de pensamentos, de ideias, diverge, mas tem hora que ele tem uma posição que ajuda a administrar a cidade. Porque aquela oposição raivosa, ela só olha as coisas ruins contra a cidade. Tem hora que você fala, prefeito, isso aqui está errado. O prefeito fala, não, realmente ele está certo. Eu vou alterar isso aqui, porque isso aqui não está certo. Então, vereador de oposição tem hora que ajuda, se ele não for radical. E o doutor João, ele é um cara assim, empoderado, ele defende as causas da saúde, dos autistas. A gente conversa com o doutor João, você vê que ele tem projetos para ajudar alguém. Isso é importante. Aí você pega, o Índio era candidato a presidente. Fiz uma conversa com o Índio, ele tirou a candidatura e veio ser o meu vice desde o início. Então, todos os que estão na mesa comigo tiveram articulação para ser presidente. Até o doutor João virou candidato no último minuto da eleição. Chamaram a bancada da oposição e o Centrão e ofereceram para ele a presidência para ele nos largar. Mas como ele tinha dado a palavra, ele falou, não, estou contigo. Não volta atrás, já dei a palavra, eu sou o grupo Chapa 2. Então, assim, é uma articulação que muda a cada minuto. Mas o doutor João manteve a sua coerência. Não tivemos negociata nenhuma, nada disso. Soltaram aí que ele fez acordo, que não teve coisa nenhuma. O único acordo que nós fizemos foi dele participar da mesa e ser o primeiro secretário. O Índio veio conosco e falou assim, eu sou o seu vice, sou e não abro. Teve a oportunidade no momento que o grupo lá da Independência pediu a vice-presidência. Eu falei, não posso fazer isso porque eu já dei a palavra para o Índio. Nós podemos acertar outro cargo na mesa. Mas o de vice-presidente não tem jeito, porque eu dei a palavra e não volto atrás mais. Com o doutor João foi a mesma coisa. A Roberta ia participar da nossa mesa. Ela era segunda secretária do Trovão. Num determinado momento, ela disse o seguinte, ó, o Trovão está abrindo mão, nós precisamos colocar o Trovão na mesa. O Felipe abriu mão, vamos colocar o Felipe na mesa. Então, tudo que nós fizemos foi tudo aberto, todo mundo sabe dos acordos, das conversas que nós tivemos. Nós temos outros cargos dentro da Câmara, que nós podemos prestigiar outros vereadores. Então, nós queremos fazer isso. As comissões precisam melhorar aquelas comissões. Geralmente, elas não funcionam. Ninguém reúne. A Comissão da Saúde dificilmente reúne. Dificilmente faz uma
audiência pública, nós precisamos de estimular mais isso para dar mais oportunidade de fazer a discussão naquela Casa de Leis. Perfeitamente, são 8h09. Registrar aqui as mensagens, pessoal parabenizando aqui ao novo presidente, o John Lennon Itacarambi, o Elter Porto também dando os parabéns, Natolino Bastos, Joelso Santiago, vereador Trovão, que faz parte da mesa, a Ivone Pimenta, vereador Cie, Dr. Leoson Carlos Rodrigues, parabenizando, desejando sucesso na gestão, a Silvana Patriota, você falou aí da luta com os autistas, o Kelver, que é da diretoria da APAF, deixa aqui também a sua mensagem, né? E diz, nós da APAF sabemos da sua luta com a gente em busca de uma inclusão. A Adriana Martins Negrão também deixando aqui a sua mensagem, parabenizando aí pela sua eleição e pela posse daqui a pouquinho às 9h da manhã lá na Câmara Municipal. Agradecer a todos que manifestaram. O secretário Breno Miranda me mandou mensagem aqui também, parabenizando. A todos que manifestaram aí na live aí, muito obrigado. São várias manifestações, eu agradeço de coração pelo carinho. Tinha muita gente torcendo para eu ser presidente. Eu não sei se isso é bom para mim ou se vai ser ruim, eu só vou poder falar isso. Vereador Índio de Assis, seu vice-presidente, a vereadora Cátia Rodrigues, todos se manifestando também nesse momento. Muito obrigado pela manifestação. E eu não sei se isso vai ser bom, porque todo mundo fala hoje que ser gestor é muito difícil, né? Então, assim, você desagrada, agrada, mas vamos colocar Deus em primeiro plano, vamos fazer o mais correto possível. Se a gente errar é porque faltou orientação, mas nós queremos acertar e pedir a Deus que dê certo nesse projeto, conversar muito. Ali na Câmara a gente tem que ter um bom diálogo com todos. Pensamento de ideias, pensamento diferente, mas você tem que convergir para a melhor decisão para beneficiar a população, né? Porque todos que tem lá têm representatividade. Quem chegou lá, porque chegou através do voto e representa alguém. Então, você tem que defender todas as classes, você tem que respeitar todas as opiniões, e mesmo quando você não concordar com a opinião do colega, você tem que respeitar, porque a decisão é a posição da pessoa, né? Então, assim, saber dialogar é difícil, mas vamos pedir a Deus que dê discernimento e sabedoria para a gente conseguir fazer do melhor trabalho. E eu tenho alguns pensamentos junto com essa mesa diretora. Nós vamos começar agora a intensificar uma conversa. Nós precisávamos de criar uma Câmara itinerante para levar o plenário para... Isso já foi feito em outros mandatos anteriores, para levar a discussão para os bairros, para os distritos, para a zona rural. Você imagina nós fazermos um dia D no distrito do Bezerra, por exemplo, levar toda a estrutura da Câmara, fazer parceria com os órgãos, com a Secretaria de Saúde, com a administração da Prefeitura, o governo do Estado entrar com o VaptVup, tirando identidade, documentos e outras parcerias. Seria importante o vereador ter uma sessão solene no Bezerra no sábado à noite, no final do evento. É uma coisa assim, é trabalhoso, mas é uma coisa que honra as pessoas que vão estar nesse projeto, e nós vamos intensificar isso a partir de hoje, para ver se a gente consegue fazer esse ano aí, pelo menos umas 4, 5 edições, a exemplo do que a Assembleia Legislativa faz no estado de Goiás. O presidente Lissauer fez vários alegres itinerantes, e nós poderíamos copiar e fazer pelo menos meio que reduzido, mas de uma forma que vamos chegar lá. Você imagina nós chegarmos no Bezerra, numa sessão solene, e homenagear o Nelson do Bezerra, uma pessoa que ajudou a construir aquele distrito. Seria uma posição inversa ao que acontece hoje. A população do Bezerra ia ficar muito feliz. Hoje se convida a população que vá à Câmara. O que o senhor propõe é que a Câmara vá ao encontro da população. Isso, e nós íamos contar com a parceria do prefeito Gustavo Marques, com a secretária Lina, com o Breno Miranda, com toda a estrutura da Prefeitura, unir a Prefeitura junto com a Câmara e os outros órgãos da sociedade, para a gente fazer um grande evento do distrito, na periferia de Formosa, para chegar o poder legislativo mais perto do povo. Essa é a nossa ideia. Nós vamos, capitaneado por nós, pela mesa diretora, a gente iniciar esse trabalho. Recurso a Câmara tem. Nós precisamos de ter coragem de enfrentar os desafios. Colocar isso em prática. Você pega no final do ano, devolver 1 milhão para a Prefeitura. Ou talvez foi muito zelo de não ter que colocar o seu CPF, ou assim,
vamos devolver para nós não ter que responder depois. Mas eu quero enfrentar o desafio. Eu acho que você não pode cruzar os braços e ficar esperando. Todos os vereadores ali têm alguns questionamentos, muitas vezes acontecem as coisas na Câmara e a maioria não está sabendo. Hoje, com rede social, com grupo de WhatsApp, é tão fácil você comunicar. Tomou a decisão, manda no grupo, já vamos falar no grupo. Então, assim, nós precisamos comunicar melhor. Essa é uma grande falha que eu acho que a Câmara tem. Não é a presidente Roberta, é os meios da Câmara que deixou de comunicar. A presidente mandou fazer. Alguém tinha que estar lá na ponta para comunicar. E muitas vezes o vereador nem sabia. Eu era o vice-presidente da Câmara, e às vezes convocava o extraordinário e talvez eu era o último a saber. Então, assim, o que aconteceu? Foi tão rápido as coisas que muitas vezes a gente não fica sabendo. Então, assim, vai sair uma pauta de uma extraordinária, comunica primeiro no grupo. Vereadores, vão estar todo mundo aí na quinta-feira, porque nós vamos convocar o extraordinário. Vereador, não, eu não estou. Mas eu não vou votar contra o servidor. Então, bota para sexta-feira e vamos todo mundo votar. Então, nós precisamos de dialogar melhor. Claro que não vai ter jeito. Tem hora que você não vai ter como agradar todo mundo, mas precisamos de comunicar melhor. A comunicação é tudo. Perfeitamente. São 8h15. Vereador Marcos Araújo, presidente eleito e daqui a pouquinho empossado na Câmara de Formosa. Obrigado pela entrevista. Parabéns mais uma vez. Minha passagem por aqui é breve, né? Mas eu acho que o Fábio JR não vai me deixar de mentiroso, não. A Alan está à disposição lá para divulgar todo o trabalho da Câmara de Formosa. Eu quero agradecer ao Fábio JR. Fiz 2 compromissos com ele de vir aqui na pré-campanha da eleição. E eu falei, Fábio, deixa eu ir depois. E ele, não tem problema não. O dia que você quiser vir, o espaço está aberto. E eu quero agradecer a Lance e quero convidar a Lance para participar das sessões da Câmara, participar dos movimentos que a Câmara faz, porque nós precisamos de comunicar. E vocês falam com a massa da população. Eu chego no Jardim Bela Vista, eu vejo comentários de pessoas que estão ouvindo a Lance, eu chego no Nova Formosa, tem pessoas que comentam, então é toda a cidade que está ouvindo vocês. Então, assim, eu quero comunicar com vocês sempre e meu telefone é 24 horas ligado. Sempre que precisar de qualquer dúvida, nós vamos estar esclarecendo a população de Formosa. Quero agradecer você, Marcos Vinícius, um grande comunicador, um patrimônio da cidade na comunicação. Você sempre está em um lugar e está em outro, e está mudando o seu projeto, mas sempre comunicando com a população. Ao Divino Ramos, um grande amigo, já me fez crítica aqui, que eu não fiquei muito satisfeito com ele, mas ele põe a posição dele e é verdadeiro, sempre coloca a sua posição. Divino Ramos e Maurício faz os comentários aqui baseados nos fatos. E aí, se os fatos virem para cá errados, mas eles fazem o seu comentário com eficiência. Então, obrigado pela amizade dos dois. Sempre estarei à disposição. Qualquer dúvida que tiver, nós vamos comunicar para a gente chegar na ponta a informação. E a toda a equipe da Rádio Lance, muito obrigado por esse espaço. É muito importante falar com vocês. A todos que estão na live, a todos que estão nas redes sociais aí, muito obrigado pela parceria, pela torcida. E vamos lá para a Câmara, porque 9 horas nós temos que estar lá para tomar posse. Para tomar posse. Nós vamos aqui com os nossos apoiadores culturais e voltamos na sequência. 17 minutos. Esta é a Associação Comunitária Formosense de Apoio à Cultura Rádio Lance FM, canal 251, frequência 98,1 FM, situada na Avenida Tancredo Neves, número 650, cidade de Formosa. Lance FM, apoio cultural. Amigo agropecuarista, a Casa da Borracha, desde 1990, trabalhando em parceria com o homem do campo, dispõe da mais completa linha de produtos para a irrigação e desenvolve seu projeto. Prensagem de mangueiras, lonas para silagem, desintegradores, tubos e conexões, aspersores, mangueira de gotejo, ferramentas, EPIs, máquinas e equipamentos em geral. Casa da Borracha, Avenida Brasília, número 955, Formosinha, Formosa, Goiás, 3642-4502, WhatsApp